Olá pessoal, tudo bem? Você já se perguntou o que acontece com uma viga quando a sua alma é aberta? E o quanto isso influencia na capacidade resistente do perfil? Nós vamos falar um pouco disso de forma clara, sucinta, não tratando de forma completa esse assunto que é de alta complexidade, mas mostrando o caminho das pedras para que, quando necessário, você possa fazer as suas verificações. O que acontece com a viga quando abrimos a alma? Ocorre que uma redistribuição das tensões internas pode promover aqui a formação de rótula plástica, ou seja, uma plastificação total dessa seção restante aqui do perfil. Pode ocorrer flambagem local de alma, flambagem local de mesa, em última instância, mas estas situações você deve evitar. E quando é que nós abrimos essas vigas, essas almas? Bem, geralmente para colocar tubulações de abastecimento de água, esgoto, combate a incêndio, dutos de ar-condicionado, geralmente de grande diâmetro, eletrodutos, entre outros. Percebemos que temos dutos retangulares, muito provavelmente para ar-condicionado, e aqui dutos com parede ou aberturas com paredes semicirculares, o que é mais favorável para a distribuição de tensões nessa borda. É o princípio da janela do avião, por isso que a janela do avião também tem o seu segmento ali de borda semicircular. Bem, o nosso estudo de caso aqui é uma viga semi-engastada, onde ela terá um carregamento distribuído, um travamento contínuo na mesa superior, é um W250 por 22,3, com um carregamento de 2,5 toneladas por metro. Tá? Ela tem uma ligação semi-rígida, uma cantoneira parafusada em sua mesa, com um certo grau de rotação permitido, e as solicitações internas são essas daqui. Temos um momento máximo positivo, picos de negativos aqui na região das ligações. E aqui as nossas tensões de cisalhamento ou cortantes, que possui esta configuração justamente por não termos carregamentos pontuais. É um carregamento distribuído. E aqui eu modelei essa viga por meio de elementos bidimensionais em software de análise MEF. E aqui nesse refinamento da malha, nessa borda, podemos observar a configuração dessas tensões dessa viga fletida. Neste caso é uma viga mista, com uma laje de concreto aqui, os conectores de cisalhamento. Percebam que ocorrem tensões de tração na fibra inferior aqui. Esses daqui são os esforços cortantes solicitantes. Aqui o material está plastificando, uma formação de rótula plástica ou flambagem local de alma, e uma fissura aqui por tração na mesa colaborante comprimida de concreto, e aqui esmagamento da mesa, tá? Por compressão. Percebam que aqui nós temos uma configuração da seguinte forma. Esse trecho da fibra aqui, verde mais escura, ele é comprimido. E ele vai aumentando a intensidade de compressão até chegar no azul escuro. A hora que chega aqui, ocorre uma total inversão por causa dessa abertura. Esse trecho que era para estar comprimido, ele passa a tracionar aqui nessa borda, nessa quina, aqui nesse canto da abertura, e essa tensão de compressão ela vai lá para cima na outra borda, no outro canto da abertura. Então aqui nós temos um pico de tração, outro pico de tração aqui um pico de compressão e aqui outro pico de compressão. Percebam que é uma configuração comum em abertura de alma para este elemento. Nós temos uma formação de um T superior e um T inferior aqui, composto pelo segmento de alma e mesa superior, segmento de alma aqui inferior e mesa inferior. O que pode acontecer aqui? Você pode ter formação de rótula plástica, flambagem local de alma, em última instância flambagem local de mesa, mas nós queremos evitar todos esses efeitos. Bem, o que a norma diz? A norma ela é bem simplista, tá? Ela baseia aqui na norma canadense, mas ela fala que em algumas condições você não precisa se preocupar em instalar algum tipo de reforço. Mas são imposições muito restritivas. Então ela vai dar a opção de você fazer uma análise um pouco mais refinada para este reforço ou não. Ela fala o seguinte: as aberturas têm que ser circular, não pode ser abertura retangular.
recomenda você evitar furos quadrados ou retangulares, justamente por causa da distribuição das tensões ao longo dessa borda. E aqui tem um esqueminha da norma mostrando. Você tem que respeitar um limite de esbelteza aqui da alma, que é uma relação altura H sobre a espessura da alma, que está determinado aqui. Respeitar um limite também relacionado à mesa comprimida. Neste caso, a mesa comprimida aqui vai ser a mesa superior, ok? O carregamento tem que ser uniformemente distribuído, não pode ter carregamento concentrado. E por quê? Porque quando você concentra, você tem um pico de cisalhamento ali, um pico de esforço cortante. E a alma no elemento fletido, na viga fletida, é o que resiste a esforço de cisalhamento. Então, você vai ter que, se tiver esforço concentrado, procurar enrijecer ou tratar de forma mais específica este local. Bom, a abertura tem que estar no local do terço médio da altura e nos 2/4 centrais do vão do elemento. Tem uma distância aqui de 2,5 vezes o diâmetro entre os furos adjacentes e nunca a força cortante solicitante de cálculo poderá ser maior que 50% que a capacidade resistente da viga. Ou seja, a solicitante deve ser metade da resistência. Você não pode passar este limite. Quando as aberturas não enquadram nessas situações, é necessário uma análise mais precisa. Perceba que é uma imposição muito restritiva. Eu fiz aqui uma modelagem da nossa viga, coloquei 3 aberturas retangulares, fui um pouco aí teimoso em relação à norma, e eu fui analisar o quanto que essas aberturas influenciam na deflexão, na flecha máxima aqui deste elemento. E observem que uma viga sem abertura, com 2 aberturas ou 3 aberturas, elas possuem quase nenhuma variação dessa flecha máxima. Então percebam que, para efeito de deformação, não é tão proeminente esta variação. Então nós queremos evitar neste furo a formação de rótula plástica ou plastificação e flambagens locais. A norma, ela é restritiva, mas ela tem lá um adendo que vai te direcionar para outros caminhos de análise, caso você não se enquadre naquelas condições que ela impõe. E ela vai colocar no seu anexo S, item S.3, que você pode consultar estes textos, tá? Do David Darwin, do R.M. Lawson ou do Veríssimo, que vai tratar um pouco melhor sobre a necessidade ou não desses reforços. E você vai colocar aqui uma zona neutra muito maior em relação à análise por ábacos, que correlacionará L sobre D, L vão de altura útil da viga, e aqui um fator K, que multiplicado pelo comprimento do vão, vai te dar uma região crítica para a abertura. Então, por meio desses ábacos, você pode fazer uma análise mais precisa da sua viga. E esses ábacos também estão no manual da CBCA, que eu vou mostrar no fim. Muito bem, aqui nós temos a configuração de tensões que eu mostrei em um slide anterior, e os reforços mais comuns que nós temos aí na nossa viga esses daqui. A gente vê com bastante frequência esse tipo de enrijecimento na nossa alma. O que acontece? Esse enrijecimento vertical aqui, essa nervura, vai colaborar para a redistribuição de tensões cisalhantes. E o longitudinal, ele visa redistribuir aqui a tensão longitudinal, principalmente de tração na mesa inferior. Se for uma viga que possui uma laje, um steel deck, uma laje concretada aqui na sua mesa superior, talvez esse longitudinal não tenha tanta contribuição para tensões de compressão aqui na nossa alma. Mas é bem comum nós vermos esse tipo de reforço. E
eu analisei aqui, eu modelei essas chapas e percebi que ocorre uma redistribuição, se você comparar este com este, ocorre realmente uma redistribuição dessas tensões. E aqui nós vemos melhor, aqui isolando esses elementos, que eles, nesse caso aqui, estão até com uma folga em relação à plastificação, absorvendo boa parte das tensões que estariam concentradas nas bordas da abertura. Este tipo de configuração é bastante comum perto dos apoios em vigas que nós vemos por aí. Bom, eu usei para este material nosso projeto de aberturas em almas de vigas de aço e vigas mistas de aço e concreto da CBCA, tá? Coloquei algumas imagens aí na apresentação também, você pode ir lá no site da CBCA e baixar. A dissertação de mestrado do Flávio Rodrigues e também a nossa NBR 8800. As análises foram feitas no software CIA Engineer, software que eu trabalho. Então, um abraço e até a próxima. Não esqueça de baixar o conteúdo no nosso link. Até mais.